Maravilha, Malaquias capítulo 1. Malaquias 1. Um oráculo. A palavra do Senhor a Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amastes? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Diz o Senhor. Todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú. Fiz dos seus montes uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga, empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos. Assim diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão e eu destruirei. Edom será chamada terra da impiedade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão e direis, o Senhor é engrandecido, ainda além dos termos de Israel. O filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos. A vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Mas vós perguntais, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo, doente, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Terá ele agrado em ti, te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Agora suplicai o favor de Deus para que se compadeça de nós. Com tal oferta da vossa mão, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem dera, oxalá houvesse entre vós alguém que fechasse as portas para que não acendesse debalde em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Desde o nascente do sol até o poente, o meu nome será grande entre as nações. Em todo lugar se oferecerão ao meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Vós, porém, o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, isto é, a sua comida desprezível. E dizeis também, que canseira, e o lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o roubado, o coxo e o doente, assim trazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor. Maldito seja o enganador, que tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil, uma coisa má. Pois eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, meu nome é temível entre as nações. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito de Deus possa falar profundamente nos nossos corações, saiamos aqui curados, abençoados, cheios da presença de Deus, animados, fortalecidos, abençoados, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, meus queridos. Então, meus queridos, nós estamos aqui no livro do profeta Malaquias, nosso irmão, último livro do Antigo Testamento. Olha que bem, que coisa. Último livro profético do Antigo Testamento. Maravilha, glória a Deus. Estamos aí, estudando hoje o 39º livro da Bíblia Sagrada. Desde o ano passado, estudando os livros da Bíblia. Então, o contexto histórico, para a gente entender o livro de Malaquias. Por que ele escreveu o que ele escreveu? Para quem ele escreveu, por que ele escreveu? Vamos lá, vamos entender o nosso irmão Malaca. Nós começamos ali a história no livro do Gênesis, vamos dizer, o início de todas as coisas. Quando o homem pecou, Deus proveu. Aliás, antes dele pecar, Deus já tinha provido já o meio de salvação. Deus nunca foi pego de surpresa. Amém? Então, quando ele começou, é porque ele já tinha visto o final. Já sabia o que ia acontecer. E Deus não vai
deixar barato, não. Vai acertar tudo, amém? Aleluia? As coisas vão se acertar. Na nossa vida está se acertando, amém? Glória a Deus. A gente estava tudo atrapalhado, não estava? Estava tudo arrebentado por aí, caminhando. Nós estávamos condenados, irmãos. Pensa bem, a gente já estava condenado, que coisa. Então, quando a gente às vezes fala, o pessoal do mundo vai ser julgado. Meu irmão, vai ser apenas declarado a sentença, porque quem está fora de Cristo já não vai ser condenado, já está condenado. Então a gente estava na condenação, ele tirou a gente da condenação. A gente já estava condenado, pensa bem. Você vê Jesus, quando ele falou para Zaqueu, ele falou assim, eu vim buscar e salvar o que estava perdido. Estava perdido, irmão. Aí ele veio buscar e salvou a gente, já estava perdido. E a gente estava perdido e dando risada, curtindo aí, achando que estava tudo bem. Estava a um passo de cair no buracão. A correnteza levando a gente a um passo de cair no buraco. E o Senhor abriu o nosso entendimento, amém? Isso é muita graça, muita misericórdia. Tá? Então a Bíblia fala no Evangelho de João, quem nele crê, aí você vê João capítulo 3, você já viu esses dias comigo, mas é bom sempre olhar para João 3, verso 17. João 3, 17. Porque Deus, está escrito aí, porque Deus enviou. João 3, 17, porque Deus o quê? Não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Mas tem gente que ainda fala assim, que é de Deus, por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Por que Deus não faz nada? Não, filho, você está condenado já, ele está tirando a gente da condenação. Como é que você está falando que ele não está fazendo nada? Está tudo perdido. Ele veio para salvar o que está perdido já. Então ele está fazendo para tirar a gente da perdição. E a gente está questionando do quê? Está perdido. Sabe o juiz deu a sentença, condenado. E Jesus foi lá e reverteu tudo. Já foi dada a sentença. Pensa bem, o juiz já falou, está condenado. E Jesus foi lá e revertou tudo. Amém, aleluia? Revogou tudo. Mas não passou a lábia no juiz, não. Ele teve que pagar. Ele pagou um alto preço por nós. Deixou tudo, deixou a glória, se vestiu de homem. Deixou toda a glória. Eu falei para os irmãos, tem um mistério aí, né? Porque ele, pensa bem, ele era Deus e deixou tudo. Se tornou homem. Aqui é difícil de falar agora. Virou um homem. O verbo, que era Deus, virou homem. E esse homem ressuscitou e subiu. E se assentou à direita de Deus Pai. Então ele deixou tudo para trás. Para ser um homem. Para salvar o homem. Mas porque lá no céu não tem. Ele não voltou a ser o que ele era antes. Ele teve a glória que ele tinha, ele recebeu. Mas ele é um homem que está lá. Você vê, ele está limitado num corpo, vamos dizer assim. É um homem. Então ele largou tudo por causa de nós. E virou homem. Para salvar a humanidade. Amém? Glória a Deus. Então quando a gente fala assim, né, Deus salvou a gente, salvou porque Jesus pagou um alto preço e Deus Pai fez uma aliança com o homem Jesus. E esse homem abriu e estendeu para nós. Porque ele se tornou o nosso parente. Se tornou o nosso irmão mais velho e repartiu a herança com a gente. Por isso que a Bíblia fala, ele é o herdeiro e nós somos co-herdeiros. Nós participamos da herança com ele. Então a aliança de Deus foi feita com ele. Aí ele virou e falou assim, vocês querem também? Então no meu nome agora, então eu vou advogar a causa de vocês. No meu nome agora, vou preparar um lugar para todos. Para que onde vocês estejam, para que onde eu esteja, vocês possam estar também comigo.
Amém? Glória a Deus. Ele é o representante, ele é o segundo Adão. Por um homem entrou o pecado e todos pecaram, e a morte passou a todos os homens também. Mas por um homem entrou a salvação, entrou a vida. E aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Romanos 6, 23, está escrito. O que está escrito? Romanos 6, 23, sem olhar. Não pode abrir não, sem olhar. Romanos 6, 23, sem olhar. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a recompensa do pecado é a perdição eterna. O preço do pecado, a recompensa, o salário do pecado é a perdição eterna. Mas o presente de Deus é a vida eterna por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um presente de Deus que custou caro para ele. Para nós é um presente, mas custou muito caro para ele. Amém? Aleluia? Então quando o Senhor vem ali no Gênesis, ali, ele já fala. O pecado entrou, ele já falou pro chefe do pecado lá. Falou para ele, ó, vai vir alguém aí que vai pisar na tua cabeça. Semente de mulher. Descendente de mulher. Vai pisar na tua cabeça. Você vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai pisar na tua cabeça. Então não é Deus que pisou na cabeça do diabo. É um homem vencedor. Amém? É um homem vencedor que tirou a autoridade que o diabo havia usurpado, porque a autoridade pertencia ao homem. A autoridade na terra era do homem. A terra era do homem. Deus não... Deus, aquele negócio, aí tem, né? Tá Deus de um lado, o diabo do outro. Deus está lutando com o diabo. Meu irmão, Deus não está lutando com o diabo. Esquece disso. Capaz, Deus vai lutar com a criatura? Não é Deus que está lutando. Quem está lutando é nós aqui. O capeta anda ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Resiste firme na fé. Então quem está resistindo é nós. Porque o Senhor lá no Apocalipse 19, mandou, no Apocalipse 20, final 19 lá, 20, começo 20, mandou um anjo só, o anjo com a cadeia na mão e prendeu ele, acabou. Então imagina bem, Deus estava lá, deitado lá, tranquilo, só falou assim, me incomoda não. E virou para o outro lado. Amém? Aleluia? Aí a gente fica assim, Deus, por quê? Porque não, é nós mesmo que faz as coisas. A maior parte das coisas nós mesmo que fazemos errado. E o sentimento ruim na gente é por causa da natureza pecaminosa. A gente está dentro de um corpo ainda, dentro de um corpo limitado. Então, essas coisas a gente sente ruim, negócio ruim. Não é Deus que tem coisa, é nós mesmo, é o pecado. Pecado que... Mas eu não estou no pecado, então, mas o corpo é fraco. A carne é fraca, então é nós mesmo. Agora, pensa bem para você ver, ó. Quando a gente estiver no outro corpo, não vai sentir essas coisas mais. Canseira, fadiga, deprê, né? Tá um tal de deprê. O negócio tá pegando mesmo aí, viu? Depressão aí tá pegando fera e matando gente aí, viu? Gente morrendo aí direto aí, por causa de depressão. A pessoa não acha sentido para a vida. A vida tá sem graça, sem sal, sem gordura. Vai. Mesmo que coloque um pouco de sal e tenha gordura, fica ruim ainda. Sem Jesus, fica ruim também. Tem sal, tem gordura, mas sem Jesus não vai. Nós precisamos de Jesus, amém? Jesus falou em João 15, sem mim, nada podeis fazer. Irmão, então às vezes, esse negócio ruim na gente, sentimento, um negócio esquisito e tal, é a natureza é o corpo nosso. Né? Às vezes eu fico pensando, você fica olhando assim, algum velhinho por aí, sabe, que anda pra rua, até no culto das 5 do domingo, vê um senhor bem de idade, sentou perto aí onde o Creve está ali, viu, Creve, nessa cadeira aí, sentou aí. Hoje eu vi ele de novo, então, rapaz, fiquei olhando assim, ele velhinho, andando lá, rapaz. Eu fiquei pensando, rapaz, ser velho não é fácil não, viu? Não é fácil não. E o pensamento meu,
Não é fácil, não. Tem que estar bem animado. Tem que estar firme com Jesus. Porque se você vê o seu velho, você olha para trás assim e fala, já passou a vida. Olha para frente, não vê mais nada. E está vivendo, acordando. E olha para frente, não vê mais nada. Olha para trás, já passou. Né? Por isso que lá Eclesiastes fala, né? Lembra-te do Senhor. Nos dias da mocidade. Antes que venham os maus dias, os quais você vai dizer assim, não tenho mais prazer. Não tenho mais alegria. Está tudo esquisito, está tudo sem graça. Né? Então ontem eu fiquei sabendo também de uma pessoa que suicidou. Não aqui não, fora daqui também, um moço novo. Nossa, armou tudo o esquema lá. Em torno de 30 anos, um pouquinho menos. Mandou uma carta para a família, falou, vocês estão tudo certo, não tem nada de errado, está tudo certo. E se ajeitou ali, colocou um negócio na cabeça, um tubo ali com gás, aplicou a injeção, fechou aqui, abriu o gásinho ali e morreu quietinho. Conhecia tudo o equipamento ali. Armou um gás ali, um tubo, colocou aqui no rosto, tipo um plástico, um gás. Pegou a injeção preparada lá, tum, apagou, antes de apagar, ligou o gásinho. Tum. Então, já avisou até na carta, meu corpo vai estar em tal lugar, assim, assim. E de fato era verdade mesmo. Parente de uma irmã nossa aqui. Então você vê que o negócio não é brincadeira, né? Muita gente aí desanimado, aborrecido, chateado. Então o Senhor veio buscar o que estava perdido. A nossa esperança é o Senhor mesmo. Agora imagina bem o povo do mundo não tem esperança, não tem força. Aí a Bíblia fala lá em Romanos assim, que nós devemos ir pregar o Evangelho. Aí fala assim, ó, é interessante isso aqui, irmão. Você olha em Romanos, assim, no capítulo 10 de Romanos, olha, você vê que coisa, rapaz. Tem hora que você tem que parar. Você tem que parar assim. Você tem que parar. Romanos, capítulo 10, verso 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha, Romanos 10, 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas olha o 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Olha esse verso 14. Como que eles vão invocar alguém que eles não creram? Como é? Ele não crê, mas sabe por que eles não creram? Porque eles não ouviram. Sabe por que eles não ouviram? Porque ninguém pregou. Aí que coisa séria. Responsabilidade da igreja. Como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Se a gente fala, irmão, né, dentro daquilo que o Senhor colocar, em oração, abrir a oportunidade, com carinho, tem que falar. Né, na hora certa, do jeito certo, mas falar, porque como é que vai crer naquilo que ele nunca ouviu? Não ouviu, como é que vai crer? Mas você fala, eu já falei, não está dando atenção. Já é outra história. Mas também não é em vão, porque às vezes a gente está falando, não está dando atenção, a semente caiu lá e a gente fica pensando que, quando você planta uma coisa lá, não nasce na hora, demora um pouco mesmo. A semente está crescendo. Né? A semente está lá, vai crescer. E às vezes daqui a pouco você fala, nossa, o fulano está lá na igreja tal, converteu. Então, é que há tantos anos atrás caiu a semente, agora está dando fruto. É assim que funciona. Então, o Senhor já no livro do Gênesis, ele já proveu o meio de salvação. Quando ele falou
que da semente da mulher ia levantar um que ia pisar na cabeça da serpente, do capeta. E a semente da mulher, quem é? O descendente? O descendente é Cristo. O descendente é Cristo. Glória a Deus, aleluia. O último livro histórico do Antigo Testamento é Neemias. Então nós vamos ter que entender o livro de Malaquias, porque Malaquias é o último livro que está aqui na nossa Bíblia. Como que? Aí que está a questão. Nosso irmão Malaquias, o Malaca, olha agora, presta atenção, vou pular aqui. Quando o povo os judeus foram levados para a Babilônia, vamos lá na frente lá. Os judeus foram levados para a Babilônia. Eles ficaram quantos anos na Babilônia? 70 anos. 70 anos. E a palavra de Deus fala que Daniel foi levado moço. Jeremias era mais velho, Jeremias ficou em Jerusalém. E Jeremias morreu ali em Jerusalém, ou no Egito, ninguém sabe exatamente. Mas Jeremias não foi, ficou. E Jeremias havia escrito que eles iam para lá e ia ficar 70 anos lá. E Daniel foi levado moço, Ezequiel também foi levado moço para lá. E Ezequiel e Daniel deram um ótimo testemunho, firme no caminho do Senhor, morando em terra estranha, longe da família, longe de tudo, da casa, mas não longe do Senhor, perto do Senhor, grudado com o Senhor. Quando passaram 70 anos, então talvez Daniel tivesse com 85, 90 anos, não sei. Daniel com 85, 90 anos, se ele foi com 15 anos, mais 70, 85. Se ele foi com 20 anos, mais 70, 90. Mas quando fez 70 anos que eles estavam lá, a Bíblia fala no livro de Daniel, ele fala assim, eu, Daniel, entendi pelos livros. Entendi pelo livro do profeta Jeremias, que o tempo que nós deveríamos estar aqui é 70 anos. Então eu dobrei o joelho, comecei a orar e pedir perdão ao Senhor, falando para o Senhor, Senhor, 70 anos está fazendo agora. Senhor, a tua palavra, o Senhor falou para Jeremias que era 70 anos. Olha que coisa. Então estava lá a palavra de Deus escrita, a Bíblia Sagrada, um pedaço dela já escrito no livro de Jeremias. E Daniel tinha o rolo do livro. Olha o livro. E ele olhou lá, Jeremias, para nós é o capítulo 29, para nós é o capítulo 25 de Jeremias, 25 e capítulo 29, fala que ele mandou a carta, que era 70 anos. Então Daniel olhou e falou para o Senhor, Senhor, 70 anos, está escrito aqui na tua palavra. Por isso que é importante quando a gente for orar também, pegar a palavra do Senhor e colocar, Senhor, está escrito na tua palavra. O Senhor disse, estarei convosco todos os dias. Então eu quero acreditar que o Senhor está comigo também nessa situação, nesse negócio que eu estou passando. Senhor, olha aqui. Aí você fala assim, Senhor, a tua palavra está dizendo assim, eu nunca te deixarei, jamais te desampararei. Aqui no livro de Hebreus, o Senhor nunca vai deixar. Então o Senhor está comigo. Amém, glória a Deus. A tua palavra que diz lá, eu sou o teu escudo, falou para Abraão. Mas então, pastor, falou para Abraão, não falou para mim. Então, mas a Gálatas fala que os da fé são filhos de Abraão. Então ele está falando comigo também. Oh, maravilha. Ele falou para Abraão, abençoou Abraão. E está escrito que Jesus aqui levou sobre si as maldições, nos resgatou da maldição da lei, Gálatas 3,13, fazendo-se maldição em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Ué, mas então a bênção chegou na minha vida, então eu sou um abençoado? Porque Jesus levou a maldição? Então você pode orar a palavra. O livro do profeta Isaías, o Senhor falou para Isaías assim, falar para o povo. Fala para o povo entrar na minha presença e apresentar os seus motivos, as suas razões. Então nós devemos apresentar, Senhor, tua palavra diz assim, assim, assim. Senhor, eis-me aqui, eu estou só apenas apresentando a tua palavra. Tua palavra é poderosa, viva, não volta vazia.
E uma vez que o Senhor falou, está falado. Então é importante a gente fazer esse tipo de oração também. Orar aquilo que Deus já falou que ia acontecer. Amém? Glória a Deus. O Senhor disse que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, Senhor, eu estou debaixo das tuas asas, Senhor. O Senhor, o Salmo 16 fala, não tenho outro bem além de ti, tu és o meu bem maior, Senhor. Aí você vai, entendeu? Você vai orando a palavra de Deus, colocando ali diante do Senhor a própria palavra dele, que diz respeito a nós. Por exemplo, quando a gente leu em Malaquias aqui, que o Senhor falou no capítulo 1, verso 2, eu vos amei. Olha que coisa linda. Quando ele fala para Malaquias no capítulo 1, no verso 2, eu vos amei, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que nos amaste? Não foi Esaú, irmão de Jacó, diz o Senhor. Todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer simplesmente o seguinte. Então, eu escolhi Jacó. Então eu amei Jacó. Estou dizendo que eu amei você. Quando ele fala para nós assim, ó, não fosse vós que me escolhesse, foi eu que vos escolhi. Ele está querendo dizer, eu te amei. Por isso que eu te escolhi. Porque eu te amo. Amém? Aleluia? Então, Esaú virou as costas para ele e falou, então, eu amei Jacó, eu escolhi Jacó. O outro virou as costas, eu escolhi Jacó. Quanta gente virando as costas para o Senhor escolheu você, escolheu eu, amém? Aleluia? Mas se o outro virar de novo, ele escolhe o outro também. Aquele que vier ao Senhor, de maneira alguma o Senhor lança fora. Ele está com os braços estendidos. Na cruz cabe a humanidade inteira. Amém? Aleluia? Então, meu querido, olha bem, quando termina os 70 anos no exílio e Daniel vai orar, quem já está no comando mundial não é a Babilônia mais, é o Império Medo-Persa. Aí no livro de Esdras vai escrever, no capítulo 1, para que se cumprisse a palavra do Senhor dita por meio do profeta Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que mandou passar um pregão por toda a Pérsia, dizendo, quem é judeu, quem é de Deus, pode voltar para Jerusalém, para reconstruir lá o templo do seu Deus. E então o rei Ciro deu essa ordem, Esdras capítulo 1, Esdras relata isso. Mas Esdras não está ali, ele está apenas relatando. E quem vai voltar então vai ter um primeiro retorno. Um homem chamado Zorobabel vai retornar. Com em torno de 50 mil pessoas. Vão voltar para Jerusalém. Para reconstruir o templo. Aí você já conhece, eles começaram a reconstruir. Aí a pressão foi grande dos inimigos, dos moradores da terra, que eles pararam. Ficaram em torno de 16 a 20 anos parados. Aí entrou Ageu e Zacarias, profetizando e falando e animando o povo. Aí o povo voltou de novo a reconstruir o templo. Então nós temos o primeiro retorno com Zorobabel. Aí, meu querido, eu vou no outro slide aqui, depois qualquer coisa o irmão volta lá para nós. Olha agora aqui, ó. Acho que não está aqui não. Não está nesse slide aqui não. Eu não coloquei ele aqui. Então tá, vamos voltar nele de novo lá. Volta para mim lá, meu irmão. O meu aqui não volta. O meu aqui está com um defeitinho aqui. Volta. Aí, deixa aí. Então, olha bem. O que acontece? Ó, primeiro retorno com Zorobabel. Olha o que está escrito aqui. Ó, segundo retorno com Esdras. Zorobabel voltou mais ou menos no ano 536 a.C. Zorobabel. O primeiro ataque de Nabucodonosor em Jerusalém foi no ano 606. Então, lembrar que o ano está decrescendo, para chegar no ano 1 antes de Cristo, depois no ano 1 depois de Cristo. Tá? Ano 4000, a história de Adão e Eva. Ano 2000, a história de Abraão. Ano 1450, Moisés. Ano 1000, Davi. Ano 600, história de Nabucodonosor, Daniel. E está caindo. 400, período interbíblico.
Ano 1, entendeu? Está voltando assim, ó, o número. Por quê? Porque é o calendário nosso ele é baseado no nascimento de Cristo. Se é baseado no nascimento de Cristo, então os anos são contados assim, depois de Cristo e antes de Cristo. Se fosse contado igual os judeus contam, aí nós estaríamos no ano 5.700 e tanto lá. O calendário judeu, ele é contado, no calendário deles, eles acreditam que Adão nasceu no ano 3.760 a.C. Para nós é 4.004. Então tem uma diferença de 200 anos aí. Mas eles vêm contando desde, vamos supor, no ano 3.760 a.C., é o ano 1 deles. Aí você vem contando, vem direto assim, ó. Para eles o nascimento de Adão foi lá. Aí vem assim, ó. Então o ano dele deve estar no ano 5.780, não lembro agora exatamente. Direto, contado direto, corrido. Mas o nosso calendário é baseado no nascimento de Cristo. Então ele é antes de Cristo, depois de Cristo. Então no ano 606 a.C., foi o primeiro ataque babilônico contra Jerusalém. O primeiro cerco e a primeira turma que foi levada para a Babilônia. Então a gente conta ali no ano 606. No ano 536 passou 70 anos. 70 anos, então, depois, Zorobabel está voltando com 50 mil pessoas. Só que Esdras vai voltar, olha agora, ó, de 536 a.C., Esdras vai voltar no ano 457. Olha a diferença. 536 para 457 dá uma diferença de 40, 36, 76, 79 anos. Esdras vai voltar em torno de 80 anos depois de Zorobabel. Esdras vai voltar, segunda turma, mais ou menos 80 anos depois de Zorobabel. Então não tem como ele estar presente ali, gente. Ele só relata. E Neemias vai voltar no ano 445 ou 444. Neemias vai voltar 12 anos depois de Esdras. Ó, então nós temos o terceiro retorno com Neemias. 445. No livro de Neemias, a história de Neemias, então a história do Antigo Testamento termina com Neemias. Ageu e Zacarias trabalharam na época de Zorobabel. Mas o Malaquias trabalhou na época de Neemias. Malaquias trabalhou na época de Neemias. Principalmente, agora você tem que prestar atenção agora. Ó. Presta atenção agora. Ó. O Zorobabel voltou? Tá, passou os anos, 80 anos, o Esdras volta. Essa história do Esdras, a volta de Esdras está registrado no livro de Esdras, no capítulo 7. O retorno de Esdras. Esdras vai voltar para restabelecer o culto na igreja, porque o povo está tudo atrapalhado. Construir a igreja, aquela geração morreu, entrou outra geração, filhos daqueles que voltaram para Jerusalém, e eles estão um pouco desviados. E Esdras vai chegar e botar ordem na casa. Vai arrumar a casa. Mas aí, 12 anos depois, vai voltar Neemias. Por que Neemias volta? Quando a gente lê Neemias capítulo 1, que nós já estudamos, lembra? Está escrito assim que Neemias, um dos irmãos de Neemias, chegou lá na Pérsia, porque Neemias era copeiro do rei na Pérsia. Neemias era copeiro do rei, trabalhava na Pérsia, na fortaleza de Suzã. Aí ele perguntou para um dos irmãos dele, como é que está lá Jerusalém? Aí ele falou assim, rapaz, Jerusalém está destruída, a cidade está assolada, está um caos só, está uma tristeza só. Aí a Bíblia fala que Neemias começou a chorar e entrou no jejum, em oração e tal e tal. E se você fizer a conta ali, não foi um dia não, 3 meses, 2, 3 meses de oração que Neemias colocou em jejum. Aí quando entra no capítulo 2 de Neemias, ó, estando eu na presença do rei, eu nunca estivera triste na presença do rei. O rei, fui servir o vinho para o rei perguntou, que tristeza é essa do seu coração? Que tristeza é essa? Isso é uma tristeza de coração. Aí ele falei para o rei, ó rei, é o seguinte, eu estou triste porque a cidade dos meus pais está destruída. Eu estou falando que você já conhece esse texto. Neemias 2. Aí o rei falou para ele, o que você me pede? Pede agora. Aí ele fala assim, orei ao Senhor e respondi ao rei.
se é do agrado do rei, quero que o rei me conceda que eu vá para Jerusalém para reconstruir a cidade. Que o rei me dê cartas para o pessoal da floresta e tal, para dar madeira, todo mantimento que eu precisar para reconstruir a cidade e tal. O rei falou assim, quanto tempo você precisa? E eu apontei um determinado tempo para o rei, estando a rainha sentada no trono. E o rei então permitiu e foi para Jerusalém. Então presta atenção agora. Quando que Neemias foi para Jerusalém? No 20º ano. Vamos lá, Neemias? Vamos lá, Neemias? No 20º ano. Neemias capítulo 2. Neemias 2. Olha quando que Neemias vai para Jerusalém. É o terceiro retorno. Neemias capítulo 2. No mês de Nisan, verso 1, né? No mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes. Neemias 2 aí, ó. Neemias 2, verso 1. No mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes, quando lhe trouxeram o vinho, eu o tomei e o dei ao rei. Nunca antes eu estivera triste na presença do rei. Assim o rei me perguntou, por que está triste o teu rosto? Se não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração? Temi sobremaneira. Verso 3. Mas disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro de meus pais, assolada e tendo sido consumida suas portas pelo fogo? Disse-me o rei, o que me pedes agora? Aleluia! Oh, maravilha! O que você quer, vai ter que pedir agora, não é amanhã não. Não tem mamãezinha para você pedir conselho não, é agora. Você me pede agora. Então orei ao Deus do céu, oração relâmpago. Porque já tinha orado 2 meses, irmão. Então orei ao Deus do céu e respondi ao rei. Se é do agrado do rei, e se o teu servo achou favor em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto a ele, me disse, quanto tempo durará a tua viagem? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, de sorte que marquei certo tempo. Vamos lá agora, olha aqui. Então, até aí você prestou atenção. Então ele foi para Jerusalém com a turma para reconstruir. Aí ele teve oposição. É interessante que você vê a oposição. E não foi fácil não, irmão. Não tem nada fácil não. Não tem nada fácil para crente não. Às vezes tem uns tempos assim de bonança. Mas aí daqui a pouco dá um negócio lá. Às vezes não é você, mas é um parente, é não sei o que lá. E a gente acaba estando envolvido. Em Neemias capítulo 4, olha, Neemias 4, 1, olha aí, ó. Quando Sambalate ouviu que reedificavas o muro, ficou furioso, se indignou muito e zombou dos judeus. Então, capítulo 4, Sambalate. Cara ruim. Cara ruim. Aí, se você olhar agora também, capítulo 6 de Neemias, verso 1, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem o árabe, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha reedificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, embora até nesse tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me, vem e encontremo-nos numa das aldeias, na planície de Ono. Porém, planejavam fazer-me mal, de modo que lhes enviei mensageiro com esta resposta. Estou fazendo uma grande obra e não poderei descer. Aleluia! Glória a Deus! O inimigo querendo armar cilada. Estou fazendo uma grande obra e não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram a mesma mensagem e cada vez dei-lhes a mesma resposta. Então Sambalá, pela 5ª vez, enviou-me o seu moço com uma carta aberta na mão, na qual estava escrito. Aí o Sambalá, inventando história. Entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso vocês edificam o muro. Além do mais, segundo se diz, você quer ser o rei deles. Ó, mentira. E que nomeaste profeta para proclamar a teu respeito em Jerusalém, dizendo, há rei em Judá. Ora, essas coisas chegarão aos ouvidos do rei, portanto, vem e consultemos juntamente. Aí, ó,
Tá, verso 8. Aí Neemias mandou essa resposta. Na resposta de Neemias: de tudo que você está falando, de tudo que diz, coisa alguma aconteceu, tudo teu coração é o que inventa. Todos eles procuravam atemorizar-nos, pensando. O inimigo está pensando nisso, irmão. Pensando, as suas mãos ficarão fracas demais para a obra e não a concluirão. Aí Neemias falou: agora, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Amém, aleluia. Tá vendo? O inimigo, falando na tua cabeça aí, para desanimar, para você parar, que não sei o quê, que não vai dar, e tal. É para você desanimar. A Neemias já captou já. Mas a minha mão não vai enfraquecer, não. E fez uma oração: Senhor, fortalece as minhas mãos. Amém, meu querido? Fortalece as tuas mãos aí. Vamos embora, vamos para cima. Em nome de Jesus. Então, quando Neemias chega lá, ele tem essa oposição toda, mas ele reconstrói. Aí Neemias, agora, entenda bem agora, Neemias vai estar junto com Esdras. É os dois agora lá. Neemias capítulo 8, olha aí. É Esdras e Neemias junto agora. Os dois estão juntos. É Neemias capítulo 8, olha aí, ó. Verso 1. Chegado o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha ordenado a Israel. Assim Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e perante todos que podiam entender o que ouviam no primeiro dia do mês. Leu nele de frente para a praça que está diante da porta das águas, desde o início da manhã até o meio-dia. Irmão, a gente faz aqui um culto de 1 hora, o irmão desanima? Perante homens e mulheres, os que podiam entender. Final do versículo, capítulo 8, verso 3. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Ao verso 4. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que tinha sido feito para esse fim. Está vendo, irmão? Verso 5. Verso 5. Abriu Esdras o livro à vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Amém? Glória a Deus. Irmão, olha aí que bênção. Verso 6. Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: amém, amém, levantando as mãos. Então quando a gente fala para os irmãos amém, levantar as mãos, para que levantar a mão, irmão? O povo levantou as mãos. Ninguém fica reclamando: para que levantar a mão, para que isso? Aí, levantando as mãos. O povo encrenqueiro, para que levantar a mão, pastor? Para que não sei o quê? Olha agora, amém, amém, levantando as mãos. Olha agora, então se inclinaram e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. Aí acha ruim a gente falar: irmão, fica de joelho. Para quê? Ele aceita de qualquer jeito. Claro que aceita. Mas para um ato de respeito, de reverência, sabe? Faz parte. Faz parte. Quiser inclinar diante do Senhor. Senão eu vou ficar então em pé. Queixudo, narizão. Não precisa não, Deus ouve. Claro que Deus ouve. Mas é um respeito, um temor, né? De reverenciar o Senhor. Claro que a reverência primeiro é no coração. Mas não significa que eu também não possa me curvar diante dele. Né? Senão, por que está escrito no Apocalipse? Por que está escrito no livro de Filipenses: todo joelho se dobrará? Então não escreve não, porque não é para dobrar. Todo joelho se dobrará. Meu Deus. Olha o verso 8. Verso 8. Leram no livro da lei de Deus, esclarecendo-a e explicando o sentido. Ela tem que ter explicação, irmão. Explicando o sentido, de modo que o povo pudesse entender o que se lia. Por isso eu não estou aqui pregando para você, estou ensinando. Para que isso? Curso de teologia? Para que o pastor está lá? Eu estou aqui, irmão. Olha aqui. Verso 8. Leram no livro da lei de Deus, esclarecendo-a e explicando o sentido, de modo que o povo pudesse entender o que se lia. O povo não entendia, então ele estava esclarecendo. O povo entender. Amém? Aleluia? Então o que nós estamos fazendo aqui é bíblico. Ninguém está fora da Bíblia.
Por que é só o pastor que fala? Por que não sei o quê? Por que tem curso? Porque é assim que funciona. Se todo mundo soubesse, não precisava então de nada. Está todo mundo sabendo, cada um andando para lá e para cá. Já sei de tudo já. Não sabe. Lá em Efésios 4:11, ele chamou uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, visando o aperfeiçoamento dos santos, até que todos cheguemos à unidade da fé. Olha que coisa. Aí, olha o verso 9 agora. Olha o verso 9 aí, ó. Então Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, pois todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Uma coisa linda, o povo chorava quando se lia a palavra. Mas estou mostrando para vocês aqui o Êxodo e o Neemias junto, para vocês falarem que não está. Está vendo? Êxodo e Neemias estão juntos. Aí, o que acontece no livro de Neemias? No capítulo 9, o povo confessou o pecado. O povo confessou os pecados. O povo lavou a alma ali. Foram, Esdras e Neemias falaram algumas coisas lá e etc. E eles acertaram tudo que tinha que acertar. Sabe, irmãos? Colocaram a casa em ordem. Pediram perdão. Acertaram. Quem estava casado de forma errada, eles arrumaram também. Quem estava casado com mulher estrangeira, dispensaram as mulheres estrangeiras. Colocaram os dízimos em ordem. Acertaram as coisas tudo. No capítulo 9, no verso 38, capítulo 9, 38. Capítulo 9 de Neemias, 38. Por causa de tudo isso, fizemos uma firme aliança e a escrevemos. E selaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Amém? Então fizeram uma firme aliança. Aí quando você olha, por exemplo, no capítulo 10. Capítulo 10, ao capítulo 10. Verso 35. Também assumimos a responsabilidade de trazer de ano em ano ao templo do Senhor as primícias de nossas colheitas e as primícias de todas as árvores frutíferas. Como está escrito na lei, traremos os primogênitos dos nossos filhos, do nosso gado, das nossas manadas, dos nossos rebanhos ao templo do nosso Deus, aos sacerdotes que ali ministravam. Verso 37. Além disso, traremos aos depósitos do nosso Deus. Está falhando aqui, viu, meu querido? Troca o... Cadê o homem aí? Está aí em cima? Verso 37, ó. Além disso, traremos aos depósitos do templo do nosso Deus, aos sacerdotes, ó, as primícias da nossa massa, as nossas ofertas alçadas, e o fruto de todas as nossas árvores, do nosso vinho, do nosso azeite, traremos o dízimo da nossa terra aos levitas, pois são eles que recebem os dízimos em todas as cidades onde trabalhamos. Está vendo aí? Então, acertaram. Neemias está ali, acertaram muita coisa. Fizeram. Aí nós vamos lá no capítulo 13 agora, capítulo 13. Capítulo 13. Está na mão, capítulo 13? Olha, ó, verso 1. Atenção, naquele dia, leu-se no livro de Moisés, na presença do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porque não deram pão e água aos filhos de Israel, mas tinham contratado contra eles a Balaão para os amaldiçoar. Contudo, o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Amém? A Balaão foi amaldiçoado, mas ele está falando que Deus converteu a maldição em bênção. Então, meu irmão, fica tranquilo aí, você está firme com Deus. Ah, pastor, é macumba que está na minha vida. Não, não tem nada de macumba, não. Macumba não pega em homem de Deus e mulher de Deus, fica tranquilo aí.
Verso 3. Ouvindo eles esta lei, excluíram de Israel todos de descendência estrangeira. Agora, atenção agora. Ó. Antes disso, Eliasibe, sacerdote, fora encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus, sendo parente próximo de Tobias. Esse Tobias é o cara que era inimigo lá. Lembra dele? Ó, verso 5. Fizeram para Tobias uma sala grande, onde antes se depositavam as ofertas de cereais, o incenso, os utensílios e os dízimos do grão, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também as ofertas alçadas para o sacerdote. Olha agora o que Neemias vai fazer no verso 6. Ó. Enquanto, porém, tudo isso acontecia, Neemias, não estava em Jerusalém. Pois no 32º ano de Artaxerxes, rei de Babilônia, voltei ao rei. Olha que Neemias, para aí. Então você vai confundir agora. Então ele está falando aqui que esse Tobias, já fizeram lá um negócio para o Tobias, fizeram um concerto com uma casa lá para o Tobias, lá uns lugares lá, abraçaram o Tobias que era inimigo. E Neemias está falando assim, mas eu não estava presente, eu não estava em Jerusalém, porque eu voltei ao rei. Lembra que quando ele saiu do rei, ele não pediu um tempo, o rei não pediu um tempo para ele? Quanto tempo você vai gastar? Aí eu pergunto, quanto tempo ele ficou? 12 anos. Foi a licença que ele pediu para o rei. Uma licencinha de 12 anos. Mas como que eu sei que é 12 anos? Olha aí, ó, versículo 6. Enquanto, Neemias 13, 6. Enquanto, porém, tudo isso acontecia, eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano de Artaxerxes, rei de Babilônia, voltei ao rei. Ó, 32º ano, ele voltou ao rei. Olha Neemias 2, quando que ele saiu do rei? No 20º. Olha lá, ó. Neemias 2. No mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes. Ele saiu para ir para Jerusalém. E ele volta no 32º ano. Então ele pegou a licencinha de 12 anos só. 12 anos trabalhando em Jerusalém com Esdras, chacoalhando ali e tal. Então aí, Neemias 13, verso 6. Vamos lá de novo, Neemias 13, verso 6. Neemias 13, 6. Enquanto, porém, tudo isso acontecia, eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano de Artaxerxes, rei de Babilônia, voltei ao rei. Agora, ó, ao final de alguns dias, pedi licença ao rei de novo. Pedi outra licença, é igual alguns irmãozinhos aí, né, que pedem licença da hora. Vai para o serviço, trabalha 2 dias e pede 5 dias. Volta de novo, pede 5 dias. Tem que ter muita graça isso aqui, irmão. Tem que ser muito ótimo funcionário para fazer isso aqui. Aí ele pediu licença para o rei de novo. Ao verso 7, ó. E voltei para Jerusalém. Olha agora. E aqui soube do mal que Eliasibe cometera para beneficiar a Tobias, cedendo-lhe uma sala nos átrios do templo de Deus. O que muito me desagradou. De sorte que lancei fora da sala todos os móveis da casa de Tobias. Aí o Neemias não é brincadeira, não. Chegou lá, tirou os móveis da casa de Tobias e jogou tudo fora. Verso 9. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios do templo de Deus com as ofertas de cereais e o incenso. Também soube que as porções dos levitas não lhes foram dadas, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham retornado cada um para as suas terras. Assim repreendi os magistrados e lhes perguntei, por que se negligenciou o templo de Deus? Então eu os ajuntei e os reintegrei nos seus postos. Todo Judá trouxe os dízimos do grão, do vinho e do azeite aos celeiros. Espera aí, então tá vendo? Agora você está entendendo por que o Malaquias vai falar de dízimos e ofertas. Por que o Malaquias chacoalha o povo de Israel na questão dos dízimos e das ofertas? Por que o Malaquias no capítulo 1 fala que o povo estava levando o cego, o coxo, o aleijado, de qualquer jeito para a casa do Senhor? Por que no capítulo 2 Deus fala que odeia o divórcio? O pessoal estava casando com mulher, largando as suas mulheres. Olha aqui no capítulo 13 de Neemias. Capítulo 13 de Neemias. Verso 6.
Capítulo 13 de Neemias, verso 23. Neemias falando assim, ó. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Metade dos filhos falavam a língua de Asdod, ou a língua de um dos outros povos, e não podiam falar a língua de Judá. Repreendi-os e os amaldiçoei, e espanquei algum deles. Era olho por olho, irmão. Não tem conversa não, crente ali, muito crente que está aqui hoje, tinha que estar naquela época lá, que dava certo. Né? Tá vendo aí? Verso 25. Repreendi-os, amaldiçoei, espanquei algum deles, lhes arranquei os cabelos, e os fiz jurar por Deus, dizendo, não dareis mais as vossas filhas aos filhos deles, e não tornareis mais as filhas deles para os vossos filhos, nem para vós mesmos. Não foi por... olha agora o que ele vai falar aqui, ó. Olha o que ele vai falar agora, irmão, no verso 26. Não foi por causa de casamento como esse que pecou Salomão, rei de Israel? Entre as nações não houve rei semelhante a ele. Ele foi amado de seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Contudo, as mulheres estrangeiras o fizeram pecar. Quereis que se diga de vós que cometeis toda essa terrível maldade, sendo infiéis ao nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate. Sambalate que estava atrapalhando a construção, tinha um filho do sacerdote que era genro dele. O Oronita, pelo que, olha o que ele fez, ó, o expulsei para longe de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Então, meu querido, aí, né, semana que vem nós continuamos. Agora você está entendendo por que Malaquias... Cadê o Malaquias? Ah, chegou ali. Olha o Malaquias chegando aqui, ó. Por que no livro de Malaquias, no capítulo 1, Malaquias fala das ofertas ruins que estavam sendo levadas para a casa do Senhor. No capítulo 2 ele fala do divórcio, do casamento, que estava casando com uma mulherada que era estrangeira, sendo desleal com a mulher da sua mocidade. No capítulo 3 falando dos dízimos das ofertas. E no capítulo 4 falando da questão dos levitas. A semana que vem a gente entra no Malaquias, mas agora você sabe o contexto, para você entender. Por que aconteceu isso? Porque Neemias não estava presente. Neemias arrumou a casa com Esdras. Não sei se o Esdras morreu, alguma coisa aconteceu ali que a Bíblia não fala. O Neemias foi embora, teve que voltar lá porque o tempo tinha terminado, o prazo que o rei Artaxerxes tinha dado para ele. Ele voltou, ficou lá um tempo, não sei quanto tempo também, a Bíblia não fala. Você ficou 2 anos, 3 anos com o rei lá, depois, não sei. Sei que dizer que o tempo que ele saiu bagunçou a casa tudo de novo. Aí quando ele volta, ele vai pôr a casa tudo em ordem. Então é nesse tempo que ele está longe, tudo indica, provavelmente 90%, é que o Malaquias vai chacoalhar a turma. Mas o Malaquias é o profeta, né, gente? O profeta, no caso que o Malaquias, você vê que o Malaquias não fez força. Quem fez força foi o governador. A força política é o governador. O governador expulsou, o governador arrancou. O Neemias era o governador, então ele tinha força. Chegou lá, mandou, pega essa cambada, arranca tudo aqui, põe para lá. Esse Eliasibe, joga fora. Esse aqui, vai embora. Eu que mando aqui. Amém ou não? E colocar a casa em ordem. Então, por isso que lá em Malaquias ele fala, e Deus falando assim, como que vocês, sacerdotes, aceitam o cego, coxo? Como os sacerdotes se corromperam? Aí outra coisa também, os levitas sacerdotes, largaram da igreja, foi cada um cuidar das suas coisas, das suas vidas lá. Não está entrando dízimo e oferta, vou cuidar das minhas coisas lá, vocês se viram com a igreja aí. Aí virou bagunça. É isso que aconteceu no tempo de Neemias. O sacerdote voltou para trabalhar na sua terra. Por quê? Porque o pessoal não estava levando dízimo e oferta, ficava, não, vou cuidar. Vocês não querem? Então tchau, estou indo embora. E quando Neemias vem, ele faz, corrige tudo e traz de novo o sacerdote e os levitas na posição que eles estavam. Amém? Aleluia? Glória a Deus. Então, meu irmão, a coisa tem que ser de acordo com a palavra. Glória a Deus. Se deixar, a carne entra. Onde você viu aqui o Tobias já estava com um quartinho no canto do ID ali.
Tobião chegou, o pastor Flávio saiu, chegou aqui. Tobias, Jezabel, Acabe. Mas, aconteceu com a igreja? Não, a igreja não, pastor. Aqui em cima é um salão de festa, lá embaixo é um forrozão. O que aconteceu? Marilda, você está fazendo aí, Marilda? Severino com as calcinhas esquisitas, apertadas. Foi, Severino, o que aconteceu com você? Virou tudo, atrapalhou tudo. Não pode, né, irmão? Glória a Deus, amém, aleluia. Isso não pode acontecer, não, sai fora. Em nome de Jesus está repreendido. Mas se deixar, a carne vai indo e apronta um estrago grande. Mas Deus é maior, amém? Glória a Deus. Então, meu querido, é isso aí, tá? Por hoje, tá? Semana que vem nós continuamos. E vamos fechar o Malaquias semana que vem, se Deus permitir. Aí na outra semana a gente vai falar do período interbíblico. E depois nós vamos entrar no livro de Mateus. Eu quero trabalhar, Deus vai ajudar nós a trabalhar no Mateus, Marcos, Lucas, João. Entender bem o que Jesus veio fazer. As parábolas de Jesus. Entender a genealogia, entender aquelas coisas tudo lá. Olha que coisa, entrar ali no livro de Mateus. Por que Jesus falou isso? Vamos pesquisar, vamos escafunchar aquelas coisas tudo lá. Que a gente não entendia. Agora nós entendemos. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé, que Deus abençoe. Senhor, nós entregamos nas tuas mãos. Bendito seja o teu nome pela tua palavra. A tua palavra é viva e eficaz, poderosa. Os seus livros, a tua palavra não foi colocada em vão. Nada é em vão, glória a Deus. O Senhor diz no livro de Malaquias: amei a Jacó, glória a Deus. O Senhor escolheu a Jacó, amou a Jacó. E Esaú se aborreceu. Esaú virou as costas e depois queria se engrandecer. O Senhor disse: não, Esaú está longe agora. Então, Senhor, ajuda nós a ficarmos perto de Ti, agarrados em Ti, Senhor. Não deixa a gente ser como os edomitas. Não deixa, Senhor, a gente se afastar do Senhor. A gente desprezar as Tuas coisas como Esaú desprezou. Ajuda a gente, Senhor, a fazer como Jacó, a querer as Tuas coisas, Senhor, mas da maneira certa. Não enganando como Jacó enganou, mas do jeito certo. De acordo com o guiar do Teu Espírito. Porque nós queremos o Senhor, nós não queremos virar as costas. Jamais queremos fazer como Esaú e como os filhos de Eli, desprezando as coisas do Senhor. Pois a tua palavra diz: aquele que me honra, eu honro, e aquele que me despreza, eu desprezo também. Perdoa nós, Senhor, perdoa eu, perdoa esta casa, e que nós possamos honrar o Senhor, temendo o nome do Senhor, amando o Senhor de todo o nosso coração. Somos agradecidos pela morte e ressurreição de Cristo, por tudo que o Senhor fez por nós. Para nós é de graça, mas custou caro para Ele. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele é o sacrifício perfeito, a oferta perfeita. Glória a Deus, aleluia. Meus queridos irmãos, antes de fechar aqui, né, você lê no livro de Malaquias que o Senhor falou assim, no capítulo 1, depois você vê lá. Ele fala assim: como que eu vou aceitar vocês com esse tipo de oferta? Malaquias 1. O Senhor fala: como que eu vou aceitar vocês com esse tipo de oferta? Então é como se a oferta representasse a gente. E sabe por que Ele aceita nós? Porque a oferta foi perfeita. Jesus foi perfeito, o sacrifício. O sacrifício foi perfeito. Então é por isso que Ele aceita nós. Por causa de Jesus. Amém? Aleluia. Maravilha, glória a Deus. Uma ótima noite para a igreja. Uma noite abençoada. Uma quinta-feira abençoada. Um mês abençoado, final de mês glorioso, cheio da presença de Deus. Quinta-feira abençoada, sexta, sábado, domingo, família abençoada. Que o Espírito Santo te guie e te proteja. Te guarde, nos proteja. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos digam. E todos digam. Com alegria, todos digam. Cumprimente seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens